Eu sou Deise Ponciano. Eu sou Larissa Santana. E o nosso TCC foi O Gatilho da Audiência, uma reportagem sobre o sensacionalismo no telejornalismo brasileiro. Próximo deste canal. Você está na sintonia da sua rádio Êxodos. TCC em vídeo. Meu nome é Deise Ponciano, eu sou formada em Rádio e TV e eu me formei aqui na UFPB em 2019. Meu nome é Larissa Santana, me formei em 2019 no curso de Rádio e TV e fiz o TCC junto com Deise Ponciano sobre sensacionalismo no jornalismo paraibano. No TCC1, a gente já no início a gente definiu que iríamos fazer juntos, né? E daí a gente começou a trabalhar nessa questão das marcações das entrevistas, de procurar os referenciais. Então foi um trabalho que a gente não fez em 6 meses, né? Não fez um período, a gente demorou aquele ano inteiro se dedicando para fazer. Então a gente adiantou o máximo que a gente pôde, a gente começou fazendo as entrevistas, então a gente fez entrevistas com quase todos os apresentadores de meio-dia das emissoras, a gente fez uma pesquisa de campo nas redes sociais para a gente encontrar profissionais que estiveram, né, nesse início desse estilo de jornalismo policial. E daí a gente identificou que esses jornalistas estavam em São Paulo, então a gente fez um contato, a gente foi atrás de um profissional que se formou na área de jornalismo e ele tinha feito um TCC sobre o programa que foi considerado o primeiro programa sensacionalista policial do Brasil, que foi exibido no SBT. E a gente entrou em contato com ele, ele passou os contatos que ele tinha da época e a gente falou com essas pessoas lá de São Paulo pelo Facebook, a gente tentou os números antigos que corriam o risco de não serem mais aqueles números, né? Mas a gente obteve isso e na época eu era uma estagiária, né? E eu peguei as minhas férias e o dinheiro que eu recebi e fui para São Paulo para pegar as sonoras que a gente queria ter no nosso TCC, que enriqueceu muito o nosso TCC. A gente pegou sonora de Ivo Morgante e de Madalena Bonfiglioli, que ela foi a primeira repórter mulher do SBT, a primeira jornalista, e Ivo Morgante era um apresentador que na época fazia muito sucesso e que eles nos receberam e compartilharam conosco essa experiência. Inclusive, tem momentos muito marcantes, né, da entrevista que, com certeza, coroaram esse período. Então, a gente mesclou muito isso, a gente dedicou muito tempo e organização e, às vezes, inclusive, lágrimas, né, porque não é fácil. Mas a gente conseguiu. Eu sempre gostei muito de assistir TV, enfim, jornais, tudo que era voltado, assim, ao meio jornalístico eu gostava muito de acompanhar, desde pequena. Então eu me sentia muito realizada quando tinha gravações, quando eu encontrava a minha turma que era muito unida e também quando eu tinha a oportunidade de estagiar, porque eu também fui estagiária da TV UFPB, então eu praticamente morava aqui na UFPB. Então minha relação com o curso foi muito boa, é uma experiência na minha vida que eu vou sempre lembrar de uma forma positiva. Eu decidi procurar, né, realmente o que tinha aqui na UFPB de cursos na área de comunicação. De primeiro momento a gente sempre acha o curso de jornalismo, né? E eu não sabia que existia o curso de radialismo, rádio e TV. Então, assim que eu descobri, eu fui me aprofundar, fui procurar saber como que era o curso, a grade curricular do curso, o que é que a gente estudava. E me interessei muito, né? Porque é um curso que é muito prático. A gente tem muito contato com produções e me interessei e decidi fazer para rádio e TV. Passei e, assim, sempre a gente acha algumas dificuldades, alguns defeitos no curso que, enfim, em todo lugar, infelizmente, a gente tem, né? Mas, assim, foi um curso que mudou a minha vida, né? Um curso que eu realmente passei a amar e amo trabalhar com comunicação, amo a escolha que eu fiz. Para mim era uma oportunidade de conseguir realizar aquilo que eu via ou na TV, na internet, né? Que eu gostava, conteúdos que eu já gostava, como também que eu ouvia, né, no rádio. Então, assim, uma das lembranças mais agradáveis que eu tenho desse período é na época que a gente ia para o estúdio de rádio mesmo, para a gente ter a aula de áudio, e a gente brincava, fazia assim, os programas
que inclusive teve uma radionovela que na nossa turma um grupo fez. E também quando a gente tinha a oportunidade de testar, né, aquilo que a gente se sentia bem, me sinto bem na reportagem, me sinto bem na apresentação. A gente criou reality shows, programa de TV, né, piloto. Então a gente teve muita oportunidade de passar por tudo aquilo e saber se era isso que a gente queria de fato para a nossa vida. Ter a vivência da universidade e ter a vivência também fora da universidade foi moldando para o que a gente realmente quer fazer na vida, né? A gente tem os olhos da universidade, o que a universidade passa para a gente, o que o curso passa para a gente, mas também é necessário a vivência fora, para que a gente também entenda que o mercado lá fora não é só uma coisa teórica. Na prática, realmente, vivendo, trabalhando, estagiando, a gente entende melhor como a gente quer seguir no mercado, o que é que a gente quer fazer de verdade. Quando fala em desafio, acho que uma das coisas mais difíceis que a gente tinha era ter acesso aos equipamentos. Então, se a gente tem um curso de audiovisual, o básico que a gente tem que ter são equipamentos para que a gente consiga trabalhar. Então, a gente tinha muita dificuldade para ter acesso às câmeras, para ter acesso a um gravador. E aí a gente acabava recorrendo a colegas, né? Porque nesse meio a gente precisa criar amizades. Não é interesse, é realmente um apoio, porque um ajuda o outro. Nessa área a gente precisa realmente se ajudar. Porque a gente vê muita coisa do que a gente aprende na universidade não sendo praticada no mercado de trabalho, né? Por exemplo, o básico, que é uma ética jornalística, muitas vezes a gente não encontra lá fora. Ver o que a gente aprende todos os dias numa sala de aula não sendo praticado lá fora é difícil, né? É um choque de primeiro momento. Mas que, infelizmente, o mercado de trabalho ele faz com que a gente se adeque aos padrões, né? Para que a gente possa ter um jornalismo mais voltado para as questões da comunidade, algo que as pessoas se visualizem mais e se encontrem mais, principalmente os telespectadores, enfim, as pessoas que assistem, né, que consomem o conteúdo. Se a gente não está disposto a realmente aprender ou a viver aquilo ali, porque a gente sabe que a gente precisa, é uma coisa que vai moldar a gente realmente deixa para lá e, enfim, fica naquela bolha, né? Tá aqui na faculdade, né, na universidade, a gente sabe se a gente vai querer mais o entretenimento, se a gente quer o jornalismo, se a gente quer produção, enfim, os bastidores. E uma das coisas que tanto eu quanto a minha dupla a gente sempre gostou, né, que foi o jornalismo. E a gente teve a oportunidade de estagiar, né, em TV, a gente teve a oportunidade de estar em portais. Então a gente vivenciava muito o jornalismo. E uma das coisas que a gente via, né, principalmente no meio-dia, era o sensacionalismo, né, o jornalismo policial. E isso sempre chamou atenção. E naquela definição do tema, eu fiquei muito em dúvida se eu ia para esse viés ou se eu iria para o viés das novelas, que eu gosto muito. Mas quando a gente chegou na cadeira TCC 1 e a gente teve a oportunidade de conhecer mais como a gente poderia montar o projeto, e foi apresentada a possibilidade de a gente fazer em dupla. Então, como a gente se dava muito bem, eu e Larissa, a gente resolveu unir forças e fazer o trabalho juntas. E aí a gente chegou nesse tema justamente porque era algo que a gente já vivenciava, a gente estava ali no cotidiano e resolveu explorar isso. Aqui em João Pessoa a gente vê que a maioria das TVs, elas investem nesse jornalismo sensacionalista porque eles sabem que é o que dá audiência, é o que as pessoas infelizmente gostam de assistir, né? É tragédia, notícia ruim. Então, sempre me incomodou e era uma coisa que eu sempre discutia com Daisy. Como a notícia ela é dada de várias formas diferentes nas emissoras e como o sensacionalismo ele toma conta da maior parte do jornalismo aqui na Paraíba, seja na TV, seja no rádio, seja em portais. Então, eu tive experiência em portal, então a gente fazia algumas manchetes, por exemplo, que a gente chamava de caça-clique, porque realmente era uma coisa que a gente precisava fazer para que alcançasse um público maior. Então, realmente, foi um tema que foi escolhido porque sempre me deixou muito curiosa em entender por que as pessoas elas tendem tanto para o sensacionalismo. Por que é isso que realmente traz audiência, né?
Como a gente fez um produto, né, a gente não fez uma monografia, além do produto a gente tinha que entregar um relatório. Só que o relatório ele não é simplesmente a gente fazer um passo a passo do que a gente fez durante a gravação. A gente tinha que fazer um relatório embasado, então a gente teve que buscar referência teórica, inclusive um livro que a gente usou muito foi o Espreme que Sai Sangue, e ele foi assim, tipo, a base do nosso TCC, mas a gente usou muitos outros teóricos para a gente conseguir encaixar. A gente teve que estudar sobre reportagem, sobre texto, e também a gente teve que elaborar o off, né, que é aquele texto que vem para a narração, que foi a narração que Larissa fez. Mas para ela fazer a narração, a gente teve que fazer um texto antes, que conectasse todas as partes, que tivesse nexo. Então a gente estudou para isso. A gente teve que fazer pauta, a gente teve que fazer um cronograma, um planejamento, e a partir desse cronograma a gente foi fazendo a divisão, né? Você fica com a introdução, você fica com o primeiro capítulo e assim consequentemente. Então nós fizemos essa divisão e tudo aconteceu de forma planejada, porque se você vai fazer um TCC, não adianta você achar que o TCC ele vai ser magicamente aprovado se você não sentar, pensar e estruturar um caminho para você seguir. Então, você tendo esse caminho para você seguir, por mais que as coisas elas saiam um pouco do trilho no meio do caminho, mas você vai ter um norte para você poder chegar no seu objetivo final, que é entregar o TCC e, consequentemente, ser aprovado. Levar informação para quem trabalha com comunicação, para quem estuda comunicação, tem que ser o pilar de tudo, né? Tem que ser o primordial para quem trabalha, para quem é comunicador, enfim. E levar a notícia de uma forma para que as pessoas elas possam criar um senso crítico. Inclusive, é uma coisa que a gente trata no nosso TCC, que a gente faça com que as pessoas tenham um senso crítico daquilo que elas querem consumir. É aquilo mesmo que eu quero assistir? É assim que realmente a notícia tinha que ser passada? Sabe? Então, realmente, isso criou em nós, como produtoras de um produto audiovisual, mas também é o que a gente queria passar nesse TCC, que as pessoas assistissem e que as pessoas conseguissem identificar realmente o que é uma coisa sensacionalista, o que é uma notícia distorcida, o que é uma notícia que é passada como realmente precisa ser passada, né? Sem precisar, enfim, ferir alguma pessoa, ferir alguma classe social, enfim. Dessa forma, a gente quis tratar o sensacionalismo e entrar nessas questões para que as pessoas realmente pudessem ter esse senso crítico. Acho que senso crítico realmente de saber o que eu quero assistir é a chave do que a gente realmente queria. A universidade ela é muito importante para a nossa vida, mas a nossa preparação ela é contínua, né? A gente não vai sair daqui, a gente não vai sair pronto, a gente se prepara diariamente, entendeu? São os desafios da profissão que vão formando a gente realmente, mas a gente aprende que a gente é capaz, porque tem momentos que quando a gente está fazendo o TCC, a gente pensa que a gente não vai conseguir entregar, que quando a gente precisa fazer muita coisa, a gente acha que não é capaz de fazer aquilo, e quando a gente conclui aquele resultado e a gente recebe a aprovação, realmente é algo que faz você acreditar que valeu a pena e que não foi uma escolha errada. Eu passei por muitas dificuldades, né, no meu curso, inclusive na profissão, né, porque hoje a gente é profissional e em muitos momentos a gente pensa em desistir, mas em momento algum eu me arrependo de ter feito rádio e TV. Eu sou apaixonada pela minha área e apesar dos desafios, como em todas as profissões, eu sigo acreditando que eu estou no lugar que exatamente eu deveria estar. E tudo que eu passei foi importante para me formar a profissional que eu sou. E o tema que a gente escolheu foi muito importante para que a gente tenha mais cuidado com aquilo que a gente faz, com a notícia que a gente produz, porque a gente tem que checar, a gente tem que passar a verdade para as pessoas, isso em qualquer produto que a gente ofereça. As pessoas que assistem, elas não querem apenas ver a gente falando, elas querem saber se aquilo realmente é verídico, se aquilo tem fundamento. E aquilo que a gente faz pode transformar de fato a vida de alguém. O jornalismo, a comunicação, ela tem esse poder de mudar a vida das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Então,
essa questão ética é uma das que mais ficam nesse período do TCC e a temática que a gente escolheu abordar. Eu acredito que todo mundo que está no curso, que vai sair do curso, vai passar por isso. O mercado de trabalho, muitas vezes, aparenta ser cruel e aparenta ser muito fechado, mas a gente tem que se reinventar. E a gente precisa se reinventar porque a gente hoje tem as redes sociais, a gente tem a internet para isso. Então, não existe só TV, não existe só rádio, existe uma infinidade de possibilidades. E a gente tem que aprender a trabalhar com todos esses meios. A gente precisa ser multifuncional, a gente precisa transcender realmente. Se a gente ficar só em uma coisa, a gente acaba ficando ultrapassado. Isso parece ser pesado, mas não é. A gente tem que se adaptar, a gente tem que se adaptar a essas mudanças. Inclusive, a gente estuda isso no curso, né? Convergência, enfim. Então, eu acredito que para os profissionais que estão hoje se formando, é importante que você passe a experimentar outras coisas, para você, mesmo que não seja aquilo que você mais quer na sua vida, você saiba trabalhar com aquilo também, porque em algum momento pode ser uma fonte de renda para você. Então, redes sociais, super essencial, você saber mexer, você saber produzir, identificar, eu gosto mais de aparecer, eu gosto mais de escrever, eu gosto mais de bastidor, eu gosto mais de produzir, identificar o seu potencial, trabalhar nesse seu potencial, mas saber aplicar ele nos meios que existem. Obrigada por terem assistido o nosso trabalho e sempre lembrem de buscar boas fontes de informação, tá? Ficamos muito felizes que vocês estão buscando conhecimento. Lembre-se, checar a notícia é muito importante. Até a próxima. Gosta de mudar de canal? Você está na sintonia da sua rádio Êxodos. TCC em vídeo.